Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Vamos ao vídeo de dicas da 28ª rodada? Antes alguns recados, depois a gente vai fazer uma visita ao site do Cartola Evolution. Também quero mostrar para vocês um site agregador de conteúdo, os abraços pra galera, enfim, recados. Hoje à noite, melhor, sexta-feira à noite, no site do Cartola Evolution, o programa de rádio deles, Papo de Cartola. É bem legal para tirar algumas dúvidas e teremos, além da presença do Brisa, do Caio e do Vegas, um convidado da Gazeta. O Wagner, do Trindade 89, estará participando lá também. Outro recado, sábado após o fechamento do mercado, mas antes da rodada começar, a Gazeta do Cartola vai fazer um vídeo mostrando para vocês a parceria da Gazeta com a equipe do Competence. Não existe nada igual no Cartola, é inédito, é exclusivo. Desde que eu comecei o canal, eu venho falando para vocês, a família Gazeta do Cartola está um passo à frente. Mistério no ar, parceria Gazeta do Cartola Competence, a interatividade dos cartoleiros da Gazeta com os estudos dos técnicos da equipe do Competence, inédito só na Gazeta do Cartola. Outro recado, em breve farei um vídeo somente sobre o campeonato, então não precisa perguntar nada agora, esperem, eu vou fazer um vídeo sobre o campeonato em breve, ok? Vamos às dicas da rodada, começando com os confrontos. Será um vídeo corrido com poucas edições por causa do curto tempo que a gente tem entre a rodada de meio de semana e a rodada de final de semana. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Botafogo e Corinthians. O Corinthians é favorito sim, até porque o jogo não é no Rio de Janeiro, é na Arena da Amazônia. Goiás e Curitiba, um confronto bem legal, aponta o Goiás com um ligeiro favoritismo. Palmeiras e Grêmio, a gente tem que ver se essa subida do Palmeiras foi momentânea ou se o Palmeiras realmente voltou a jogar bem. Flamengo e Cruzeiro, equilibrado demais em termos, né? O Cruzeiro tá bem desfalcado. O Flamengo tá jogando em casa, vai lotar o Maracanã. Quando o Flamengo lota o Maracanã, não é bom sinal. O time vem perdendo quando a torcida vai em peso. Engraçado isso, mas enfim. Enquanto os outros 19 times praticamente estão torcendo para o Flamengo, o Cruzeiro tá lá tentando beliscar essa vitória e colocar mais uma mão na taça. Atlético Mineiro e São Paulo, eu aponto um ligeiro favoritismo para o Galo, porém o São Paulo é o vice-líder do campeonato, cautela nesse jogo. Bahia e Chapecoense, todo mundo assustado porque a Chapecoense tacou 5-0 no Inter de Porto Alegre e o Bahia não vem bem das pernas, mas enfim, a goleada que a Chapecoense deu pro Inter não é todo dia que a Chapecoense vai dar não passou a ser o melhor time do Brasil, cautela também. Inter e Fluminense, jogo muito interessante, assim como a Chapecoense não é o melhor time do campeonato porque ganhou de 5, o Inter também não é o pior, e vai pegar o Fluminense que tá numa ligeira queda, mas se quiser alguma coisa no campeonato tem que começar a reagir agora. Sport e Vitória, um ligeiro favoritismo pro Sport. Atlético Paranaense e Figueirense, outro confronto equilibrado, porque o Figueirense tá melhor no campeonato, mas joga fora de casa. Criciúma e Santos, o Criciúma quando jogou em casa ganhou de 3-1 do Atlético Mineiro, e o Santos vem bem, vem embalado, conquistou alguns pontos fora de casa, também vai tornar aqui um confronto bem legal. Quero lembrar vocês que o vídeo é gravado com antecedência, então fiquem sempre atentos ao mercado na hora de fechar, sábado, meia hora antes, 1h30. Veja se todos os jogadores que você está colocando no seu time estão marcados como prováveis. Visitem sites de esporte, ok? Vamos lá então, começando pelos goleiros, e eu indico o Thiago sim, novamente ele passa a ser uma boa opção. E por que agora? Porque a gente viu o jogo dele, ele realmente fez defesas difíceis, porém ele deve desvalorizar com certeza. Pode não garantir saldo de gols, ficar só com algumas defesas difíceis, a zaga do Grêmio é boa, então aqui vale a pena arriscar. Você vai gastar pouco com ele, porém é praticamente certeza que ele não vai fazer mais do que 19 pontos. Mesmo se desvalorizar, não vai desvalorizar muito, porque continua tendo uma média muito boa, tá bom? Fernando Praz foi outro goleiro que mitou na rodada passada.
O ataque do Grêmio fez 2 gols na partida passada, porém é exceção, não costuma fazer muitos gols. O Fernando Praz, ele faz defesas difíceis, tem ótima média. Eu acho que desse jogo aqui saiu um dos mitadores da rodada, tá ok? Vou pular o Vladimir, mas por questões pessoais, porque na rodada que eu taquei o Vitor do Atlético Mineiro contra o Criciúma, o Vitor fez -6, então eu vou pular o Vladimir. Renan, boa opção também, vai jogar em casa agora, dá pra recuperar esse -3 aqui, ok? Não deve perder de goleada o Goiás não, ele faz boas defesas difíceis, joga bem aqui no Serra Dourada, eu considero uma opção bem legal. Aconselho fugir do Paulo Vitor. O Thiago Volpi é sempre uma opção bacana também. Aconselho fugir do Diego Cavalieri. Aconselho fugir do Vanderlei, do Danilo e do Marcelo Lomba. Acho que vai ser um jogo de muitos gols. Vitor do Atlético Mineiro também acho melhor fugir. Afinal de contas, o São Paulo vem marcando gols em todas as partidas. Mesmo se perder, pode perder por 2-1. O Cássio é um goleiro que tem muita segurança. O Corinthians provavelmente não vai perder para o Botafogo, mas o Botafogo tá tão fraco que a gente não sabe nem se é capaz de exigir muita coisa aqui do Cássio, ok? Dito isso, vamos agora para as laterais. Duas coisas para falar sobre os laterais. Primeiro, quando a gente tem jogos muito difíceis, muito equilibrados, é melhor a gente seguir pelo menos a ordem da média, porque aí a gente tem uma referência melhor dos jogadores que costumam se destacar, mesmo quando o time não vai tão bem assim. Segundo recado, é uma opção boa para ir para a lateral. Temos 4, 5, 6 opções. Então, dá sim para ir no esquema 4-3-3, ok? Quem não quiser, depois pula as laterais, vai lá para os zagueiros. Mas enfim, o Cicinho é um jogador que mesmo jogando fora de casa, garante alguns pontinhos. Aí você vai falar assim, mas Michel, já tô pegando um goleiro que mitou na rodada passada, vou pegar um meia que também mitou, um atacante que também mitou, vou perder muitas cartoletas? Se eles forem bem, você nem vai perder tantas cartoletas assim. E às vezes, a gente já tá aí faltando 10, 11 rodadas para terminar o campeonato, vamos pensar um pouco mais em pontuação. Dessa vez você vai perder algumas cartoletas, na rodada que vem você recupera, na outra também. Então assim, vamos se preocupar um pouquinho mais com pontuação e às vezes aqui ó, o Cicinho é uma boa, o Fábio Santos é uma boa, Esquerdinha quando joga em casa vem surpreendendo também, é uma boa opção. Marcos Rocha na lateral, talvez perca o saldo de gols, mas garante boas pontuações, tá bom? Vamos ver aqui mais algum. Fabrício do Inter de Porto Alegre, outra boa opção, tá? Vamos considerar que a derrota do Internacional foi um acidente de percurso, ok? Não é por isso que não pode se escalar jogadores do Inter. Para quem tem poucas cartoletas, quer formar um time aí de 100, 110, 120 cartoletas, economizar nesse setor defensivo aqui, então a gente tem de novo o Esquerdinha, que além de ter uma boa média, custa só 5,86 cartoletas. E, olha só, tô falando agora somente para quem tem poucas cartoletas, ok? Vitor Luiz do Palmeiras, de repente vale a pena arriscar por 4,83. E também o Gilberto do Inter de Porto Alegre. Ele não é um jogador tão regular na posição como os outros que a gente falou, porém é uma opção barata que não deve fazer feio, tá bom? Essas opções que eu passo são somente para quem tem poucas cartoletas. Para quem tem bastante cartoleta, vale realmente ir naqueles medalhões. Vamos falar de zagueiros agora. Olha que legal, ó. Pedro Jeromel e Lúcio. Esses dois aqui, eles são uma boa opção. Se você não tá pegando muitos jogadores que atuam fora de casa e acredita num melhor desempenho do Grêmio, o Pedro Jeromel é o segundo zagueiro com melhor média no Cartola essa rodada. Porém, tem aqueles que gostam muito do Lúcio quando jogam em casa, e aí acaba sendo uma opção o Lúcio. Neste confronto aqui, eu acredito que você tenha que pegar um zagueiro sim, principalmente se você for com 3 zagueiros. Eu não sou dono da verdade, é só um achismo aqui, esse vídeo de brincadeiras e dicas que a gente vem fazendo, ok? O Lúcio, ele tá suspenso do meu time porque ele não dá sorte pro meu time. Toda vez que eu coloco ele, são aquelas rodadas onde ele negativa. Porém, ele vem dando muitos pontos pros cartoleiros que arriscam nele. Outro jogo legal que pode sair um zagueiro pro nosso time é no jogo do Inter de Porto Alegre contra o Fluminense. Ou o Paulão
ou o Hernando? Dessa vez aqui eu acho que é certeza que o Hernando joga. Já me prejudicou uma vez por não entrar em campo, tá certo? Bom, dois jogadores bacanas, legais, não custam muito assim, ó. O Hernando 5,86 cartoletas, ficou de fora algumas partidas. E o Paulão custando 11,22, alterna aqui altos e baixos, ele tá numa decadência aqui. Porém, é um jogo que ele pode sim fazer roubadas de bola. Galera, não tá indo com esquerdinha, não tá indo com Renan, mas acha que o Goiás é favorito? Olha aqui, Pedro Henrique ou Jackson passa a ser alternativa também. Mesma coisa com relação à zaga do Corinthians. O Anderson Martins, ele fez um gol. Não significa que vai fazer de novo não. Porém, é sim uma boa opção se você não tá indo com muitos jogadores do Corinthians. É só uma forma de você ter cautela, não pegar muitos jogadores de um time só. É só uma forma de cautela mesmo em caso de zebras, ok? Bom, como eu disse antes, esse vídeo está sendo gravado com antecedência, então eu vou me basear com estes jogadores aqui que estão marcados como prováveis. Passou 1 hora, 3 horas, 5 horas depois que eu postei o vídeo. Mudou alguma coisa? Ok, vocês vão lá, fiquem sempre atentos e vão mudando também. Bom, quando eu estava falando de laterais, eu disse que eu preferia ir numa tática de 4-3-3, porque eu acho que nós temos poucas opções na zaga. Até as laterais eu achei melhores opções, mas tem algumas alternativas, e aí são só alternativas, aquelas apostinhas um pouco mais arriscadas. Douglas Grolli é uma delas, Dedé do Cruzeiro é outra, Edu Dracena do Santos é outra, porém, ó, você tá vendo o quê? Eu citei 3 jogadores que estão atuando fora de casa, então não é para colocar 2 desses 3 ou até mesmo os 3. Um que tá jogando fora de casa, um que tá jogando em casa e assim você consegue dar uma equilibrada. E como uma última opção alternativa, o Kleberson do Atlético Paranaense. Ele é um jogador que manteve uma regularidade muito legal no começo do Cartola, depois ele deu uma caída e agora tende a se recuperar. É um jogo que o Atlético Paranaense precisa da vitória. Só que eu acho bem provável que o Atlético Paranaense não saia com saldo de gols. Enfim, é arriscado, é arriscado. Não ponho minha mão no fogo por ele não. Bom, chegamos aqui na parte do meio-campo e qual é a observação que eu quero fazer aqui antes de começar até a falar dos jogadores? Nós temos vários confrontos equilibrados e eu acredito que a gente tenha então uma rodada com muitos times diferentes, né? Antigamente a gente pegava em algumas rodadas que o meu time tinha 8 jogadores igual de um, 7 igual do outro, até achava aí 2, 3 times bem semelhantes. E nessa rodada a gente tem que contar muito com a própria intuição, com o que a gente aprendeu do Cartola até agora. Os jogadores já atuaram aí 15, 20, 22, 25 jogos alguns, então a gente já tem uma base melhor sobre eles, sobre a pretensão de cada time no campeonato, né? Aqueles que já estão brigando por Libertadores, os que estão brigando para fugir da zona de rebaixamento, e aí evitar então ter muitas apostas, mas perceber também na intuição de vocês, tá? Então vamos começar pelo seguinte: o Petros, ele não vem pontuando tão bem como no começo do campeonato, mas quem coloca ele, eu não recrimino. O Conca e o D'Alessandro ele vem de pontuações baixas porque o Inter jogou fora de casa. Dentro de casa, ele continua sendo sempre uma boa opção, melhor até do que o Conca. Galera que torce pro Fluminense vai se recusar a colocar o D'Alessandro. O Conca, quando jogou fora de casa contra o São Paulo, foi o pico dele aqui, ó. Então é bem bacana também. Só que assim, não é que eu indico o D'Alessandro e o Conca, né? É que não dá pra indicar o D'Alessandro pra quem torce pro Fluminense. Alex do Coritiba. Gente, eu tenho um pensamento de não colocar jogador da zona de rebaixamento no meu time. Eu coloquei ele nessa rodada que passou, recebi algumas críticas por isso. Realmente foi uma mistura de um erro meu com a falta de encontrar outros jogadores bons para a posição. Nesta rodada aqui, eu prometo que não vou colocar o Alex no meu time, respeitando o meu pensamento de não colocar jogadores da zona de rebaixamento, ok?
O Dátulo, eu acho sim o Atlético Mineiro com um ligeiro favoritismo contra o São Paulo, porém não deixa de ser bem equilibrado esse confronto aqui. O São Paulo venceu o Grêmio fora de casa, eu não esperava, eu tinha escalado os jogadores do Grêmio e eu errei por não acreditar no meu time, tá? Mas o Dátulo é uma boa opção sim, pena que o Atlético Mineiro tem alguns desfalques no ataque, e aí fica aquela coisa assim, poxa, o Dátulo vai passar para quem, né, marcar o gol? Felipe Bastos, ele alterna altos e baixos, então a gente nunca sabe qual é a rodada que ele vai surpreender a gente com roubadas de bola ou não. Porém, ó, para roubadores de bola, ó, jogando fora de casa, Felipe Bastos, Arouca, né, o Denilson do São Paulo, são jogadores que se destacam com roubadas de bola. Mais uma vez, quem gosta de ir com roubador de bola tá aqui, ó, Felipe Bastos, ou o Arouca, ou o Denilson. Não vamos encher o time também de volante não, tá bom? Alex do Inter passa a ser uma opção para quem não quer ir de D'Alessandro, afinal de contas ele é bem mais barato, né? Cícero não vou recomendar agora não, Richelli entra na categoria de estar disputando posição no seu time com Arouca, com Felipe Bastos, eu gosto muito desse jogador aqui, ele não negativa, né, às vezes pontua um pouquinho mais, um pouquinho menos, porém é um jogador bem regular, legal. O Williams, ele é mais um volante, porém ele vem perdendo espaço esse ano no Cartola, eu não recomendo ele. Muitos cartões amarelos, no ano passado ele imitava sempre, esse ano foram poucos os jogos que ele fez pontuações acima de 8, 9 pontos, enfim. Gabriel eu não recomendo nessa rodada, mais por conta da situação do Botafogo. Aí a gente vai ver aqui o Everton, olha só, é um jogador que a torcida do Flamengo gosta de pegar, né? Galera que tá acreditando no Flamengo, o Everton é uma opção legal, tá? Só que, gente, tá jogando contra o líder do campeonato, né? Um pouco menos de clubismo. Quer ir só com o Everton? Ok, mas também não precisa colocar 2, 3 jogadores do Flamengo. Ah, o Flamengo ganhou de 3-0 do Cruzeiro e o Michel falou pra eu ir só com um jogador. Paciência, acontece, né? Agora imagina também se o Cruzeiro vai lá e ganha e você ia colocar 3, aí você também não vem falar, pô, Michel, ainda bem que eu segui teu conselho. Então tudo isso daqui é mais por forma de cautela, tá bom? Mesma coisa o Lucas Lima do Santos, ele vem se destacando no time. Você acha que o Santos é favorito? Ainda não pegou nenhum jogador do Santos? Então o Lucas Lima, ele joga bem melhor quando joga em casa, tá? Então fica aqui uma aposta, não vai estar no meu time o Lucas Lima não. Para finalizar com mais alguns meio-campistas aqui, o Alan Ruiz é um bom jogador, porém não vou acreditar nele jogando fora de casa. Giovanni Augusto é um jogador que eu gosto dele também pro Cartola, mas quando joga em casa. Valdívia do Palmeiras, eu não posso indicar o Valdívia, vocês podem colocar, eu que não posso indicar. Porque eu não gosto do Valdívia. Eu não sei se ele vai se machucar com 5 minutos de jogo, com 15, se ele vai tomar um cartão vermelho ou se ele vai dar 2 assistências e marcar um gol. É um jogador muito irregular. Todo mundo conhece o Valdívia, tá? Então assim, não depende da minha indicação ou não para quem quer ou não quer escalar o Valdívia. Ele é um jogador que dispensa comentários. Quem gosta vai escalar, quem não gosta não vai. Eu não gosto, eu não escalo, não vou ficar em cima do muro não. Já diferente do Renato Augusto do Corinthians. Olha só, ele vem de 2 pontuações bem legais aqui pro Cartola, hein? Então eu acho que o Renato Augusto tomou uma posição como titular no meio-campo do Corinthians, desbancou Jadson, Lodeiro e outros, e agora passa a ser uma das melhores opções do time nesta parte do Cartola. Indico o Renato Augusto. Quando eu participei lá do Papo de Cartola, do Cartola Evolution, eles têm um quadro lá que chama Tiro no Escuro, né? Você coloca aí 2 jogadores baratinhos, que ninguém espera nada e que de repente a pessoa quer imitar sozinha, coloca ele e vai. Lógico que muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque a aposta, o próprio nome já diz um tiro no escuro. Porém, eu fiquei com vontade de repetir isso, com a permissão deles, vou colocar aqui 2 jogadores como um tiro no escuro. E quem seriam eles? O Emanuel Biancucci do Bahia e o Thiago Mendes do Goiás. Por quê? Por causa do ligeiro favoritismo que eu acredito que o Goiás tenha sobre o Coritiba e que o Bahia tenha contra a Chapecoense. E o Emanuel Biancucci deu uma mitada legal aqui, hein? Então é um tiro no escuro da Gazeta do Cartola. Enfim,
Thiago Mendes é outro jogador que no começo do Cartola não vinha bem e agora tá tentando subir a média dele, que ainda não é alta não, viu? Mas ele vem fazendo pontuações acima da média. Acima da média dele, né? Então são aí os 2 tiros no escuro da Gazeta do Cartola. Bom, chegamos aqui no ataque. Marcelo Moreno, ele é um dos artilheiros do campeonato, né? Então sempre é uma esperança de gol. Não dá pra achar que ele vai marcar sempre, porém, 22 jogos, 13 gols, ele vem marcando aí praticamente uma partida sim, uma partida não. Quem colocar o Marcelo Moreno, eu acho legal. Pelo lado do Flamengo, é lógico que a galera não vai colocar o Marcelo Moreno, vai optar sim pelo Eduardo da Silva, que tem uma média muito parecida com a do Marcelo Moreno. Olha lá, 6 gols em 13 jogos, sendo que muitos desses jogos aqui ele começou no banco de reserva. Então aqui, ó, bem equilibrado. Acredita no Cruzeiro Marcelo Moreno, acredita no Flamengo Eduardo da Silva. Não sou eu que vou decidir por vocês quem que é o favorito desse jogo, quem que vai ganhar o jogo, ok? Deixa aí pro critério de vocês. Dessa vez, ó, o Pato, aí que tá, né? Ele deu uma caída. Engraçado que o São Paulo subiu, ganhou essas 2 últimas partidas, mas não foi o Pato que marcou, hein? Então muita cautela aqui pra galera que quer pegar o Pato. Assim como o Fred, depois de um embalo que ele deu, caiu aqui também, hein? E a defesa do Inter tomou 5 da Chapecoense, só que o ataque do Fluminense também parou de marcar gols. Olha lá, hein? Seria aposta aqui, tanto o Fred como o Alexandre Pato. Barcos contra o ex-time. Poxa vida, hein? Ó, outro que tem excelente média de gols, 11 gols em 22 jogos, porém tá jogando fora de casa. Então é assim, você tá pegando Marcelo Moreno que vai jogar fora de casa, Fred que vai jogar fora de casa, Barcos que vai jogar fora de casa, sou contra, né? Aí eu sou contra. Eu já nem indicaria o Fred não, mas aí você decidiria por um deles só, né? Ou o Marcelo Moreno, ou o Barcos, o Pato também tá jogando fora de casa. Então esses grandes artilheiros aqui, que tem melhores médias, estão jogando fora de casa. Isso não é legal, tá? Carlos tá jogando em casa. Aí passa a ser uma opção boa, barata, porém é uma pena que o Tardelli esteja na seleção. Enfim, vai jogar contra o São Paulo, que é o vice-líder. Ou seja, não é uma opção certeira também, tá? É uma alternativa. O Henrique do Palmeiras, que mesmo quando a fase estava ruim, ele vinha marcando, marcou de novo agora. Só que vai jogar contra uma das melhores defesas do campeonato, né? Thiago substituiu legal o Grohe, ou seja, não é certeiro também aqui não, hein? É uma opção válida, é uma opção legal. Time que quiser ir com ele, eu não condeno. Porém, né, fica a dica para ter muita cautela na hora de você formar os 3 atacantes, tá? Eric do Goiás. Engraçado, depois que ele deu aquela mitada, ele passou a ser um dos jogadores mais escalados do Cartola. Eu não acho ele tudo isso. Eu acho que ao longo do Cartola, ele vai marcar um golzinho aqui, um golzinho ali, passa a ser também uma alternativa para esta rodada. Já o ataque do Santos é legal, porque esse sim vem muito forte, tá bem embalado. O Geovânio mesmo, ó, vem fazendo excelentes pontuações, mesmo quando não marca gol. Aí sim eu acho bem legal, tá? Acho até melhor opção do que o próprio Leandro Damião. Na segunda página do Cartola de atacantes, aí passa a ser tudo aposta. Tá? Tudo aposta. Neto Baiano, a gente já quebrou a cara muitas vezes com ele. O Chiesa também. Cristaldo do Palmeiras. Ó, mais apostas aqui, ó, o Malcolm e o Ângel Romero. A gente até acredita que o Corinthians vai ganhar, mas é difícil saber de quem que vem o gol. A média do Ângel Romero é muito ruim. O Malcolm, né, vem mostrando algum valor, mas também não tá pontuando bem no Cartola. Enfim, essa segunda página aqui de atacantes, infelizmente, passa a ser apostas, tá? E aí complica muito você ter muitas apostas no seu time. Então vamos evitar apostas em outras posições e deixar as apostas aqui pro ataque, que é onde costuma marcar gol, fazer 8 pontos, enfim, é onde a Gazeta torce para que todos vocês se deem bem. E os técnicos da rodada, hein? Complicou agora, né? Bom, Mano Menezes acaba sendo uma opção bem segura. O Abel Braga, para quem quer valorizar. Legal, ó, menos 0,52, com certeza ele vai fazer mais pontos do que isso.
boa e barata é Claudinei Oliveira do Atlético Paranaense. Eu não indico ele para quem tem cartoletas, eu não indico ele para quem quer pontuação. Somente em caso daqueles que costumam deixar o técnico para o final porque tem poucas cartoletas. Deve valorizar e custa só 2,23. Enfim, essas foram algumas sugestões da Gazeta do Cartola para você na hora de montar seu time, evitar cometer alguns erros, tá? E ajudar um pouco aí a clarear a cabeça. Qual que é a minha ideia? Minha ideia é que você tenha um time montado ao ver esse vídeo e depois veja só se eu falei alguma coisa relevante ou não, tá bom? Visitando o site do Cartola Evolution, o que eu quero dizer para vocês aqui? Que eles mudaram o layout dos scouts ao vivo, então ficou aqui bem melhor para se visualizar, uma tela um pouco mais reduzida, onde dá para acompanhar os confrontos apenas aqui com uns cliques, não precisa ficar indo toda hora para o lado, para cima, para baixo, enfim, tá bem legal, bem dinâmico esta tela aqui dos scouts, eles já estão preparados para a rodada 28. Citar mais uma vez o programa Papo de Cartola deles, na sexta-feira à noite. Então, quem quiser entrar no Cartola Evolution, cartolevolution.com, aí acessa este link, participa aqui do chat deles, ok? Mande perguntas que o pessoal que tiver fazendo o programa vai fazer questão de responder para vocês. Um abraço ao Brisa, um abraço ao Ceni e um abraço também pro Ailton, cartoleiro que eu conheci faz pouco tempo. Ele é administrador e proprietário deste site aqui, linkirado.net. É um site agregador de conteúdo, ou seja, ele fala sobre diversos assuntos, suas coisas mais interessantes e atuais que tem na internet. Aí ele falou assim: Michel, eu ainda não tenho nada sobre o Cartola, você não quer colocar lá pra gente alguns textos? Aí eu falei: claro, com certeza. E me comprometi com ele de que antes da rodada eu vou fazer uma pequena prévia de dicas lá pro linkirado.net. Quem quiser conhecer aí, fica à vontade, ok? Saudações cartoleiras e abraços pro Fábio Camil, do Camil FC. Teve uma rodada aqui, ó, que ele foi o terceiro melhor da nossa liga, com 92,19 pontos. Fábio, parabéns, show de bola. Você mandou muito bem, continue assim. Abraço também pro Álvaro Santos, cartoleiro do Sportige. Pro William Morim, cartoleiro do Inter da Legol. Abraço da Gazeta do Cartola pro J.R. Carvalho, cartoleiro do Heineken Sport Clube, e em nome dele, um salve pra galera de Mogi Guaçu em São Paulo. De São Paulo eu vou lá pra Paraíba mandar um abraço pro Ronieli Queiroz, um abraço pra ele e um alô pra galera de Soledade, na Paraíba. Meta dele é ficar entre os 20 primeiros da liga. Um salve pro Ednei Gama, cartoleiro do Adourada FC, pro Ítalo Rodrigo, cartoleiro do Furtuoso United. E para finalizar o vídeo de hoje, um abraço da Gazeta pro Gustavo Moraes, cartoleiro do Infatitan, que é santista, e pro Gabriel Arthur, cartoleiro do Gauss. Ele é lá de Brasília, no Distrito Federal, e tá dizendo que desde que passou a acompanhar a Gazeta do Cartola, vem se destacando na liga que ele participa. Parabéns, show de bola. Sábado, vídeo da parceria da Gazeta do Cartola com o Competence. Mais abraços, vamos falar também sobre o campeonato e diversas outras coisas. Uma boa rodada para todo mundo. Fui!